Boa noite. Boa noite. E aí, meu amor, vamos conversar, bater aquele papo que faz tempo que a gente não para pra gravar, porque batendo papo a gente sempre tá aí. Isso. Como é que se diz? Devagando. Vamos fazer assim. Vamos lá? O que tu sugere pra gente conversar hoje? Eu acho que eu acredito, na verdade, que tem muitas limitações, muitas crenças, né? Aonde leva a separatividade. Interessante isso. Fale mais. Separatividade em relação a muitas tradições. As tradições, as religiões, né? Essa nossa ligação com Deus, né? Então a gente tem estudado um pouco, né, sobre a Umbanda, dá para entender um pouquinho os fundamentos da Umbanda, desmistificar um pouco, né, essa religião, onde também nos atrai pela essa questão da energia dos orixás, que a gente sente uma vibração forte, boa disso, né? Até porque os orixás, eles são arquétipos da natureza, né? Cada orixá representa uma força da natureza. O que a gente leu ali da Umbanda, eu não vou lembrar o nome do médium, mas o primeiro nome é José, né? Zé. Na verdade ele não é médium, ele é um especialista, né? Sim, mas enquanto... o fundador da Umbanda? O fundador da Umbanda. É o Fernandino de Moraes. Com certeza. O segundo é Fernandino, agora tem um nome... Sim, é o Zé alguma coisa, não vou lembrar o nome dele. Fundador da Umbanda. Isso. Que ele frequentava um espiritismo kardecista. Isso. Né? Então lá, numa certa altura, ele acaba tendo uma manifestação de um espírito nomeado pelos espíritas de inferior, né? Porque falava de forma errada, um linguajar mais inferior do que a elite que frequentava lá. Uma linguagem mais parecida com a dos ex-escravos do que a dos brancos. Exato. E o que aconteceu, né, nesse fato? Eles queriam saber quem era o espírito que estava se manifestando ali. O espírito só estava vindo trazer uma mensagem de amor, de compaixão, de união entre todas as classes, né? Que não deveria haver essa separação dentro de uma religião. E aí ele disse, tu quer saber um nome, então bota aí, meu nome é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Certo. Então, nesse ponto de vista, a gente começa a perceber que, na verdade, ele só deu um nome, mas o que ele é de fato? Ele é energia. Ele é uma energia, claro. Né? Ele nem tem forma. Não tem forma. Porque é uma coisa que é uma dúvida muito maluca, que eu já tive isso, né? Eu acredito que muita gente ainda tem. Tem terreiras 1000 por aí, né? Em cada terreira tem um caboclinho lá que baixa lá e o mesmo caboclinho baixa lá na outra terreira. O que é isso, então? É uma falange, né? Então a falange é uma falange? É uma falange que vibra naquela energia. Mas essa perspectiva é espírita, né? E um bandista também. Aí tu tá separando. Tô separando? Entendeu? Na verdade, o que eu penso sobre isso, tá? Eu penso que nós estamos todos conectados com essa força divina criadora do universo, enfim. Nós, homens, que temos esse ego, né, tem que ter um nome, tem que ter algo, tem que, né, separar, tem que ser isso ou tu é aquilo, né? Compartimentar em gavetas. Exatamente. Né? Não, ok, eu sei, mas eu tento pensar de uma forma mais universalista. E posso estar errado. A gente é passivo de errar sempre, mas eu tento pensar que talvez não seja uma falange. Eu não gosto de pensar que seja uma falange. Posso estar errado? E pode ser também que tenha também a falange, mas não seja só a falange. O que tu acha? Por exemplo, assim, o Oxóssi, o orixá da mata, das florestas, ele se manifesta numa terreira. Eu posso ter duas interpretações disso. Eu posso dizer que é uma falange, um espírito simpatizante, uma entidade simpatizante com o Oxóssi, que trabalha no grupo dele, digamos assim, uma perspectiva, né, compartimentada, kardecista,
budista. Mas também pode ser a própria inteligência da mata, que ela mora dentro de cada um de nós. Porque a gente também é parte da mata, e a gente veio da mata, e a mata está na gente. Então, quando o Oxóssi se manifesta, ele é a própria mata. E é possível que a mata se manifeste em ti, se manifeste em mim, na tua terreira, na minha terreira. Não? Eu gosto de pensar assim. Sim, mas a falange é para colocar um nome do que rege essa energia. É uma falange. Tá. É um grupo de energia que trabalha naquela vibração. E eu também gosto de cogitar a possibilidade de que a gente não sabe nada. E que são coisas muito maiores do que tudo isso, né? Isso é muito interessante. Na verdade, a gente só quer dar uma explicação para aquilo que a gente não consegue entender. Isso. Até porque a maneira como a força, a entidade, o ser que se manifesta no... eu não sei se é Fernandino de Moraes, parece que é, depois eu vou procurar direitinho. No fundador da Umbanda, o médium esse que tu estava contando. A maneira como ele fala é excepcional. Os kardecistas começam a exigir dele um nome. Ele meio que se irrita e diz, tá, tu quer um nome, então coloca aí. E parece que ele inventa em cima da hora esse nome. Bota aí então o caboclo. Bota esse nome, isso. Das 7 cruzilhadas. Exatamente. Porque, na verdade, o propósito era o quê? Era criar-se tendas, né? Que eles chamam de tendas de... Como é que é o nome? Seara, não é Seara? Agora fugiu o nome. Mas tem vários nomes que eles colocam para o templo budista, né? Para o templo budista. Umbandista. Olha que trocadilho. Mas é que eu tava pensando no budismo, viu? Eu tava pensando no budismo. Mesmo? Tava. Porque o Lama Padmasambhava, que é totalmente universalista, e não sei porque ele se diz budista, porque ele é muito mais que isso, ele tem essa visão de que todas as religiões é uma coisa só. E aí... Mas eu tenho um pouco essa... Um pouco não, tem bastante essa visão. Mas tu não te identifica com uma religião única, tu não é uma sacerdotisa de uma religião. Com várias energias. Mas ele é. Ele é um sacerdote de uma religião budista. Exatamente. Mas daqui a pouco ele diz, mas o budismo, lá no cristianismo é assim, assim, assado, e isso tem a ver com o budismo, e a Umbanda, né? E a mata tem a inteligência dela, e as montanhas têm a inteligência dela, e o pôr do sol tem a inteligência dele, e isso pode falar com a gente, sabe? Então, né? O cara simplesmente as coisas fluem em direção à maneira como ele interpreta, né? Sim. E eu acho interessante a perspectiva dele essa, como se fosse uma coisa muito fora da nossa capacidade de entender. Então a gente fica dando corpo, forma humana, nome, né? E quando o caboclo... Ele limita, né? Limita, claro que limita. É por isso que a gente hoje está muito na batida das crenças limitantes. Mas é necessário limitar, porque a gente é um ser limitado. Eu não desconsidero. Mas, meu bem, eu concordo. olha só... Olha só. Acho que a gente tem que se limitar a entender essas perspectivas e ok, tá tudo certo. Mas por mais que tu tente... Porque daí tu aceita algumas barbaridades. Não, claro, não, as religiões cometem barbaridades, todas elas. Todas elas, não acho que nenhuma se salva. Mas a espiritualidade é uma coisa maior, perfeito? Mas assim, por mais que a gente tente se deslimitar, nem existe essa palavra deslimitar, mas enfim, por mais que a gente tente tirar esse limite, não tem como, porque... Não te limite, homem, tem como. Mas claro que não. Em algum momento tu vai chamar o mestre Gautama, o mestre, sei lá, que o mestre ascensional. Não, isso tudo é ilusão da nossa mente. Mas é importante para ser um referencial. Mas isso é o que nos conecta com essa fonte. Exato, então é importante. Entendeu? É importante. É a mesma coisa como uma oração. Na verdade, são vários fragmentos que nos conectam a uma fonte. Sim. E cada mente funciona de um jeito. E interessantíssimo essa questão, ainda falando do budismo, né? Porque a Avalokiteshvara, o Buda da compaixão, não tem gênero, ele é um ser masculino e feminino ao mesmo tempo, e ele está num nível búdico de universo e um nível búdico de mente. Mas ele se manifesta ao mesmo tempo no Dalai Lama, ele se manifesta ao mesmo tempo nos Rinpoches que ficam reencarnando ao longo de milhares de anos, né? Ele se manifesta em Jesus também é uma manifestação de Avalokiteshvara. É um conceito parecido com falange, né? Sim. Muito interessante.
Na verdade, se a gente for olhar todas essas questões de teorias, elas levam para o mesmo caminho. Convergem, né? A única diferença é o praticante. O praticante. A mente de quem o pratica. E aí, se tu for na Idade Antiga, por exemplo, tu vai ter divindades que vão ser ligados ao sexo. Tu vai ter divindades ligadas à festa, bebida, orgia. Né? Tu vai ter divindades masculinas e femininas que trabalham dessa forma. Como tem na Umbanda. Porque isso sempre existiu, isso é o ser humano. E na própria Umbanda também tem algumas entidades que convergem, né? Com os santos católicos. Os santos católicos, né? Mas essa tem uma origem histórica, né? Sim, mas é porque tem a pessoa, fundadora da Umbanda, tinha uma ligação muito forte com o catolicismo, né? Sim. Então daí a gente vê aquilo que eu falei antes, né? Que é do ego humano. A informação, ela pode ter chegado até nós de um jeito muito mais puro. Só que a nossa mente transformou aquela informação com alguns dogmas, alguns critérios, algumas regras, né? Que, de certa forma, são necessárias para a convivência na sociedade. Para poder se organizar. Sim, é necessário. É um mal necessário. Mas eu acho o Exu uma entidade interessantíssima. Assim, porque quando eu estudava história antiga, eu via os caras rezando para Dionísio, né? Eu pensava, mas o que esses caras têm na cabeça? É um deus bêbado que só gosta. Eu pensava na época, de toda a minha ignorância, é um deus bêbado que só gosta de fazer festa e debochar da cara das pessoas. O que esses caras rezavam para Dionísio? Eu acho muito interessante quando a pessoa reza para Exu, porque o Exu e o Dionísio são seres semelhantes, né? E o que é essa representação do Exu? Ele é a natureza humana. A natureza humana, sexual. Exatamente. E aí agora vamos fazer pirar agora a cabeça das pessoas que escutarem. Se o Exu é a natureza humana, por que o humano tem tanto medo do Exu? Mas é que a religião cristã católica, ela endemonizou o Exu. Ok, mas eu acho que tem algo muito mais profundo nisso. Tu acha? Eu acho que é aquela coisa do se ver. Do ver aquelas necessidades, a vontade do álcool, a libertinagem, mas tu não acha que a alegria, porque existem muitas religiões onde existe a opressão, né? Reprimir a pessoa não poder ser o que ela realmente é. A pulsão de vida, né? A pulsão de exatamente. Vida. Nega a pulsão de vida. Mas tu não acha que o cristianismo, 2000 anos de cristianismo, fez uma lavagem cerebral na gente e fez a gente rejeitar a pulsão de vida, fez a gente rejeitar o que nos faz vivos? E o Exu representa aquilo que nos faz vivos enquanto seres humanos. Né? Mas ele representa? Ele representa. Porque aquilo que o cristianismo convencional chama de pecado. Né? Tanto é que os gregos rezavam para Dionísio de boa. Né? Eles estavam lá com um problema sexual, Dionísio. Eles estavam com um problema de... enfim, independentemente do que eles precisassem, eles rezavam para Dionísio. Depois, quando veio o cristianismo, é abolido. O Dionísio é comparado a um demônio. As sacerdotisas que vão praticar relações sexuais com o Dionísio, dentro da religião deles, viram as bruxas. As primeiras bruxas são as sacerdotisas que fazem sexo com o Dionísio. Né? E a gente pode comparar as pombagiras, né? Sim, é a mesma. Claro. Só mudou de nome em função da cultura. Da cultura. Conhecimento ao longo de muito tempo. Né? Eu estava pensando numa coisa aqui, mas me fugiu o pensamento. Isso é bem interessante. É quase a fórmula do universo. Agora fugiu. Isso é complicado. Mas o nosso objetivo era a gente falar que tudo é uma coisa só. Né? Exatamente. Pra gente baixar um pouco as barreiras, né? Não se reprimir, não achar que a cultura do outro é menos ou mais do que a nossa. Na verdade, a gente está aqui para compartilhar esse conhecimento, né? Poder conversar de igual para igual, sem julgamentos, sem críticas. Porque nada impede de um dia a gente precisar dessa energia, dessa oração, né? Porque quando vem do coração, né? Porque na verdade, para mim, né, na minha concepção,
A lei que rege é a lei do amor. Né? Que é agora eu lembrei que eu ia falar. Olha, fala. Bem importante. A questão da lei do amor. Era para mim chegar nesse ponto mesmo. O próprio cristianismo que tu estava me trazendo, quem criou o cristianismo? Foi Jesus Cristo? Não foi o humano? Depois de não sei quantos anos após a morte do Cristo, sobre relatos de pessoas que talvez nem sabiam no detalhe. Uma cultura, né? Uma história vai passando para outra e quando chega lá no final já se modificou tudo, né? E com preconceito. Exatamente, porque o princípio de Jesus era o quê? Amor, paixão, não julgar, né? Que é isso que a gente precisa perceber. Não existe o certo e errado, né? Qual é o princípio de tudo? E Jesus tinha bem essa coisa de não religião com ele. Talvez a coisa mais errada. Ele vinha de uma origem judaica, né? A coisa mais errada que fizeram com Jesus, com a memória de Jesus, foi fundar uma religião para ele ser o mestre, né? Tanto é que ele fica quebrando paradigmas o tempo inteiro, né? A religião condenava determinados grupos sociais, ele ia lá e se juntava com os caras. Aquilo lá era de propósito, para quebrar o paradigma. A religião venerava um templo, ele pregava nas esquinas, na montanha, né? E a visão dele de espiritualidade não era uma visão religiosa, era uma visão universalista. Até porque, pelo que eu estudei, né, quando eu fiz a formação do Reiki, né, aquela passagem ali de Jesus Cristo após os 12 anos, ali, que é a puberdade dele até um pouco antes dele voltar, né, retornar e buscar, então, o caminho dele. Ele já estava, né, nessa direção, buscando mais conhecimento, mais direção, e foi através, pelo que eu li, através do budismo. Foram os mosteiros que ele encontrou essa questão da cura através das mãos, que todos nós temos essa capacidade de autocura, né, que o que nos limita são os nossos pensamentos, as nossas limitações mesmo como humanos, né, de não acreditarmos em nós, e que ainda hoje a gente tem isso. Eu não sei se Jesus teve contato com o budismo, mas ele teve contato com várias seitas, né, em volta ali da Palestina, e não só nesse período da adolescência, mas não, a partir dali, né, quando ele vai se iluminar, que ele vai buscar a iluminação, isso me faltou, a iluminação dele, ele busca isso através de vários conhecimentos. E os ensinamentos dele são muito parecidos com o budismo. Sim, muito parecido. É muito mais presente, né, a filosofia de Jesus no budismo do que no próprio cristianismo. Ele só vai usar palavras judaicas, né? Ele não vai usar termos como samsara, não vai usar termos como nirvana, mas vai usar termos como a cidade divina, o paraíso. Ele vai usar termos como o inferno, ele não vai usar a reencarnação, né? Mas é muito parecido. Mas ele trata da ressurreição. Isso é uma coisa bem complexa. Mas vai saber o que foi que interpretaram. Mas aí que tá, eu não sei. Bom, né, não cabe achismos, né? Até porque o próprio judaísmo... É só levantar essa lebre pra ver se alguém nos escuta, nos traz alguém que sabe mesmo, né? Mas o próprio judaísmo tem algumas vertentes que são reencarnacionistas. Posso falar bobagem aqui, posso, mas tem algumas interpretações da Cabala que são reencarnacionistas, né? Tem uma teoria que diz que todas as religiões vieram da Cabala. A Cabala seria a religião primordial, e da Cabala veio todas as religiões que existem. Então é por isso que todas as religiões convergem, porque elas são todas, a origem de todas é a Cabala. Isso é interessante. Você dá um papo pra nós. Sim. Acho que vamos ficar por aqui, senão o tema vai ser longo, o povo não vai escutar até o fim. Então vamos nos despedir, pedir aí o seu joinha, compartilhe com aquele amigo, para nos ajudar e a nos motivar a fazer mais vídeos.
Uma boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até.